A ideia, eu acho que é a gente começar falando sobre como começou o território, né? Na Padaria Silva. O território nasce da ideia da gente compartilhar os nossos saberes, de unir e fazer alguma coisa pela nossa religiosidade, pelo nosso povo. Foi um processo de 1 ano para surgir o primeiro, né? É literalmente perceber que nada se faz aqui, né? Para nossa Nada. comunidade. Nada. Então, é muito fácil falar por exemplo, edital público, se você não ensina as casas a escrever um projeto. Quando a consciência negra, aqui, né? Mas não se fala de Mas ancestralidade, não não se fala de religiões de matriz africana, do legado. não fortalece, Não. vira festa. Vira só a festa pela festa, não se fortalece. Não fortalece a periferia, não fortalece a comunidade negra, não fortalece a questão das tradições, que aí surge o que a gente fala que a gente é louco, né? Fez um monte de coisa no primeiro. Ah, mas por que fez isso? Porque não tem. Não tem, né? Vamos o primeiro território surge dessa vontade. Vamos fortalecer a nossa comunidade, já que ninguém fortalece, né? E se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer. Tá, vamos pensar, a gente podia falar sobre a importância dos terreiros virar ponto de cultura. Bacana. Só que para isso é legal também falar sobre a importância, sobre como ter CNPJ. Mas para isso também tem que falar o que é um edital. Mas também tem que falar de letramento racial. Não tem como falar de tudo isso. Inclusive, nas semanas anteriores da consciência negra, aqui nunca teve nem letramento racial, né? Nunca. Eu nunca tive informação nenhuma sobre isso. Então, quando a gente percebe no primeiro ciclo, a gente é louco, mas simplesmente porque nunca teve. Então isso se torna algo inédito. A gente conseguiu levar um artista plástico, um homem negro, de terreiro, pela primeira vez na OAB. Com exposição de artes. Para mim, o território do invisível, ele é a junção realmente do direito e da cultura representado pela gente. Mas é verdade. Porque as pessoas costumam separar o direito e a cultura e achar que não tem envolvimento. E aí, como que não tem, se a cultura hoje, ela praticamente é difundida e sobrevivida principalmente pelos artistas, por toda a galera de cultura, mas através de políticas públicas. Sempre o direito não tem políticas públicas. E tá muito juntinho. Sim. Mas eu tive que explicar que direito e cultura andam junto no pessoal do direito, por exemplo. Isso para mim é realmente muito, muito insano. Porque as pessoas não faz parte do entendimento comum de que as duas coisas andam juntos. Eu acho que sobre essa parte específica, não faz parte do entendimento comum, inclusive, que a classe artística precisa de advogados que compreendam PENAB, compreendam Lei Rouanet, compreendam PROAC, ICMS, qual o mecanismo de um edital. Como a gente teve um marco regulatório da cultura, que foi uma conquista tremenda, que regulariza como que os municípios e entes federativos podem lançar um edital. E aí eu converso até com advogados próximos que não fazem a menor ideia que isso existe. Né? Foi gestando esse projeto durante 1 ano, ano passado. Aí quando chega em novembro a gente vê que vai ser só um Novembro negro. Na verdade, eu tenho para mim que às vezes nem isso chega. Vira só uma festa, um palco e os debates que precisam ter na base não existem. Então quando a gente fala, por exemplo, de cultura negra, a gente não pode esquecer das casas. Porque, não é cultura, é religião. Não, é cultura sim, que a gente vivencia, como a gente se veste, como a gente se relaciona, como a gente se porta. E isso faz parte. Como a gente vive. Como a gente vive. E isso, para mim, faz parte da questão do racismo estrutural. É a demonização de algo que a gente nem acredita que seja um demônio, a gente nem acredita em demônio, mas por vir do negro, é ruim. Então, a gente vê em vários territórios um mês de novembro que sempre se fala do movimento negro, mas que não fortalece de verdade. Então aí a gente se junta, a gente territorial e a advogada da Comissão da Igualdade Racial, da OAB Sumaré, para ser louco. Foi sem um incentivo de nada, né, mano? O incentivo é nosso. O incentivo é nosso, no primeiro momento, da nossa vontade, da nossa esperança do nosso corre. Que as pessoas vejam a importância, vejam que dá para fazer do seu lugar. Porque todo mundo pode fazer alguma coisa do seu lugar. E esse é o nosso lugar. Porque o nosso território, enquanto axé, não é aqui. Eu acho que esse é um ponto interessante. Sim. As nossas casas não são aqui. Mas a gente mora aqui em Sumaré e a gente vê aqui que não tem nada. E o pessoal de terreiro daqui? Não tem nada. Não é protegido, não é valorizado. Não é visto, não é lembrado. Quando uma das coisas que a gente levou para a OAB na primeira edição foi falar, inclusive, que se não há mapeamento, não há os dados de onde essas casas estão, se entende que não existe. Né? É igual uma questão assim, se não há denúncia de intolerância religiosa,
se compreende que a intolerância religiosa não existe naquele território. Enquanto... A gente tava quase chegando, eu tava pra perguntar quando o Thiago... A gente... O nome poético. O território do invisível é um nome poético. Uhum. Não só pela questão da gente acreditar no sagrado, que não é visível para a maioria das pessoas, mas pela invisibilidade que os nossos territórios, nas casas, sofrem, não só aqui em Sumaré, mas em outras cidades, que a gente estava falando sobre não ser lembrado, não ser valorizado, não ter proteção, não ter acesso. É fácil, entre aspas, abrir uma casa, uma igreja, mas abrir um terreiro com CNPJ não é fácil. Não. E o caminho jurídico é o mesmo. Do mesmo modo que você abre uma igreja, você abre um terreiro com o CNPJ, faz a regularização, mas na prática não é a mesma coisa. Não é. Na prática, a gente enfrenta o racismo estrutural, o racismo religioso, e por que você quer abrir um terreiro? Por que você quer um CNPJ para o terreiro? Isso porque, assim, dentro da parte de CNPJ, a gente tem uma chance muito grande de pegar um contador intolerante e racista, um advogado intolerante e racista, um jurídico intolerante e racista, o cartório intolerante e racista, sim. E aí quando você consegue o CNPJ, depois de muito custo, você ainda pode ter uma grande chance de encontrar uma imobiliária intolerante e racista, que não vai deixar você locar aquele espaço, proprietário intolerante e racista, que mesmo você seguindo tudo certinho para não dar problema, vai ter problema, a gente sabe disso, né, nas casas. Então, essa questão do nome é muita coisa. E eu vejo também que, para mim, superpassa o jurídico. A questão do território do invisível, do não ser visível ao outro, envolve principalmente a questão de acesso à informação. Que nós temos direito de participar de conselhos, de que nós temos direito de acesso a fomento. Eu falo de conselhos de cultura, mais porque é a minha área. Mas a gente tem direito de participar de um conselho sobre saúde pública, porque nós fazemos parte da sociedade. Inclusive, nós temos esse direito, inclusive é nos conselhos que definem várias coisas. Por exemplo, dentro de um conselho de cultura, se não tiver nenhum representante efetivo das comunidades tradicionais, nunca vai ser debatido uma linha de pensamento das comunidades tradicionais em edital municipal ou em edital estadual. A gente nunca vai pensar num plano municipal, estadual ou nacional de cultura que tem uma duração de 10 anos com as comunidades tradicionais lá, se não tiver pessoas, literalmente, que representam a gente, né? Então a gente invisibilizado, é uma palavra bem... invisibilizado, inclusive no acesso à informação. O acesso à informação que nós somos centros culturais. Sim. Recentemente teve o caso da escola, que foi acionado os policiais, porque o pai da criança entende que falar sobre Yansan não é cultura. As pessoas têm que falar sobre religiões de matriz africana são modos de vida, tem vestimentas, tem culinária própria, tem conhecimentos próprios. As pessoas não entendem que isso é cultural. Acho que ainda é sobre religião, é só sobre religião. E aí, então, acontece esse tipo de situação. Então, com acesso, esse contato, e entenderem que as nossas roupas são sagradas, têm significados, mas elas também representam uma cultura. Sim. Que é nossa. Que é nossa. E aí é uma coisa que eu me emocionei, eu fico muito emocionado, inclusive de você ter comprado a ideia, né? E a gente extrapolou de novo. Né? Porque em geral, quando se pensa em escrever um projeto para participar de um edital, é desenvolver uma atividade só nossa, para a gente correr, para a gente se sustentar, para a gente receber, né? Porque a parte cultural é sempre muito difícil, inclusive a parte de valorização financeira, né? Uma advogada está vendo isso agora. Mas a gente consegue pensar numa segunda edição, ainda fortalecendo as nossas comunidades na democratização de informação, na democratização de acesso e na democratização de acesso financeiro. Sim. Né? Quer falar um pouquinho sobre? Foi ousado. Foi ousado, né? Foi ousado, mas ainda assim necessário. Poderíamos ter feito algo minimalista, mas não seria a gente. Não seria a gente. Família da Terra, sim. Famílias de... Então tem bolsas para as pessoas não terem a dificuldade do financeiro para poder participar. Então a gente se preocupou com isso. Às vezes as pessoas querem participar, mas não tem o recurso. Não tem como se locomover. Então é para essas pessoas. Não só isso. Nós vamos fazer também as oficinas, que extrapolamos de novo. As oficinas de ervas sagradas. Que tem quantas horas de duração? 4. Quando a gente fala de extrapolar, é porque projetos em edital é sempre pequeno, né? A gente tem que pensar pequenininho. Para poder caber. Para poder caber. A gente tem que pensar... Para ter retorno. Para ter valorização financeira. Então, quando a gente fala de extrapolar, não é que tem uma cartilha do que tem que fazer e a gente fez além.
Mas isso eu acho que uma coisa que também me pegou muito e me fez continuar nessa esperança desse projeto é que eu não quero me valorizar sozinho. Eu não quero só eu ter esse direito, só eu ter o acesso ao recurso financeiro, né? Então, quando a gente pensa Sim, é nesse extrapolar. Quem é que vai vender a forma como você faz? Esse compartilhamento. E o compartilhar com abrir um edital, né? O primeiro passo foi, vamos pensar em um edital para as nossas comunidades, que é algo que é extremamente difícil de ter, vindo do poder público. Né? A gente não teve, no segundo ciclo da PNAB, editais focados especificamente nas nossas culturas, porque são culturas específicas. Então, quando a gente é contemplado, a gente pensa em um projeto para abranger mais comunidades, fortalecer aquelas comunidades e para que, inclusive, essas comunidades sejam multiplicadoras, né? Sim. Eu quero que você fale um pouquinho mais disso, sobre, tipo, a gente conseguir abraçar outras comunidades que não são as nossas, porque as nossas não estão aqui, né? Que me emociona e me arrepia, dá vontade de chorar, tô sendo bem sincero. A gente conseguir pagar uma bolsa, cara. Não só você falando sobre esse momento das outras comunidades, pela primeira vez tivemos pessoas de diversos segmentos da comunidade de matriz africana com as suas roupas tradicionais na OAB. Para mim isso foi muito significativo, porque ver os meus pares dentro da minha casa, que é a casa da advocacia, que é a casa da cidadania da OAB Sumaré. Então foi muito bonito. As pessoas realmente acreditaram em nós, porque sair vestido assim é um ato político, e é um ato de coragem, porque a gente pode ser não só achincalhado, mas também apedrejado, sofrer racismo religioso, sofrer agressão. Apanhar. Então, as pessoas confiaram no que a gente estava fazendo, foram para a OAB Sumaré vestido com suas roupas. Então, esse momento vai ficar para sempre na minha memória. Não só, e a gente começou isso na Câmara Municipal. Teve esse movimento, inclusive, também, né? É que é muita coisa. Não, a gente construiu bastante coisa com o Território Invisível, estamos construindo também nessa segunda edição. Agora nós temos o YouTube. É isso. Onde vamos compartilhar. Temos site, viu? Temos site. Temos o Instagram. A gente não tinha nenhum Instagram. A gente não tinha no Instagram, no outro. Então ele vem ganhando vida, né? O Território Invisível cresceu. Nossa, e cresceu ainda mantendo a essência de fortalecer e instrumentalizar as nossas comunidades, sabe? Eu acho que quando a mentoria que vai ter, o edital para ganhar bolsa para participar da mentoria, né? A mentoria que vai ter de uma semana, 4 horas por dia. É inédito. Tô variando. Porque, cara, vem cá, você sabe a diferença, eu vou fazer a mentoria, né? Vamos sentar e conversar sobre a diferença de Lei Rouanet, de PROAC e de edital? O que é uma PNAB? Porque assim, a PNAB vai durar só 5 anos, 2 já foi. Ou a gente se apropria e melhora, ou vai acabar a PNAB e as nossas casas não vão ter ocupado. E esse dinheiro é nosso. Eu nunca canso de falar isso. Esse dinheiro é nosso. Vamos falar sobre como montar um portfólio. Porque também tem isso, né? A gente pegar as casas e falar assim, tem edital aberto, vai e façam. É muito instrumentalizar elas para entender que portfólio não é foto de gira. E às vezes as casas já têm um enredo, já tem um currículo muito grande, mas não está documentado. Não está documentado. Que tem isso, que das nossas tradições, isso vale reforçar, a gente não registra. Não, porque às vezes não pode, mas certas coisas, se você quer participar, precisa ter. E aí dá para manipular também na questão de eu vou fotografar isso daqui nesse momento agora, não preciso fotografar todos os atos, mas fazer uma construção também. Às vezes a casa é super tradicional, tem décadas de existência, mas ela não tem um registro, portfólio. Não tem portfólio. Currículo, que é diferente quando você vai escrever um currículo artístico para edital. O foco tem que ser aquilo que você está pleiteando. A gente vai conversar sobre pensar nas metas dos projetos. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é pensar na planilha orçamentária. Não fala da planilha orçamentária. A gente vai ter que falar da planilha orçamentária. A planilha orçamentária é a espinha de todo projeto. Se você não souber o que colocar na planilha orçamentária, seu projeto não vai. E aí, se você coloca qualquer coisa e por milagre ele é aprovado, na hora de executar, você tem que executar o que está na planilha e o que está nas metas. Então, a gente abre essa possibilidade desse diálogo e fecha com tal, que é as pessoas expondo as suas ideias, é tudo muito prático, vai ser tudo muito, não vai ser só eu falando, não, é a nossa vivência de terreiro, né? É prático. Então, vamos falar sobre planilha orçamentária? Então, vamos pensar num projeto para sua casa. Uhum. Vamos colocar um teto para todo mundo pensar a mesma coisa, então vamos todo mundo escrever a sua planilha para o seu projeto. E aí, o objetivo, as metas. E aí, no final, no último dia, é todo mundo falando desse projeto, de cada um do seu. E aí vem as oficinas, né? Que a gente tem a palestra de direitos culturais, de políticas públicas. A gente tem
a oficina de gastronomia, que é óbvio, da terra vai fazer sobre gastronomia do povo da Da terra, família Zi. da família Z. Eu- E de erva sagrada, né? Eu fico pensando, o território do invisível, ele realmente ele tem um corpo que é dele. Aham. Ele é ousado. Porque agora nós fazemos a segunda edição com a mentoria, voltado para a mentoria. Mas essa mentoria, ela nasce um pouco antes, se você parar para pensar. Porque você que me falou sobre montar um portfólio, um trabalho desenvolvido, mas eu não tinha um portfólio. De montar o portfólio e escrever o projeto, porque participei Das rodas, das das conversas entre rodas, eles. das palestras que você fez no primeiro ciclo do Como Agente, Aham. na Câmara Municipal. E achei tudo muito interessante. A gente senta, conversa, cria o território do invisível, mas na hora de submeter, me joga para os leões a proponente. Mas isso é muito interessante pensar, porque antes de você colocar que vai fazer uma mentoria, acho certo. Isso dá certo. Isso Porque dá é certo. nosso, mas a gente escreveu. E foi colocar na E prática. foi aprovado. Né? E foi aprovado. Eu acho que essa mentoria é muito importante para isso, para que as casas conheçam a linguagem dos editais, porque não tem só edital da cultura, Mas tem foi edital aquela- da igualdade racial, tem edital dos povos, do Ministério dos Povos Originários, do Ministério Indígena, tem edital de... Tem muitos editais. Tem muitos editais. Então, só saber que você pode, por exemplo, montar uma festa de Ogum, que é o que muitas casas fazem, aquela bela de uma feijoada que dá água na boca. Ou do Preto Velho. Preto Velho. Ou a fogueira de Xangô, sabe? Essas grandes festas, pensando com recurso público, porque é direito nosso, sabe? É uma possibilidade imensa, que é a dificuldade que muitas casas passam. Né? Então, isso vai ser maravilhoso. Vai. Pra mim vai ser Eu maravilhoso. já tô pensando na terceira edição. Vamos com calma.